Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois pela graça de Cristo Jesus, nós estamos vivos para adorá-lo, para bendizê-lo, vivos para ler, ouvir, guardar e praticar a sua palavra. E também é uma oportunidade de nós compartilharmos com outros esta palavra, que é a que produz fé no coração. A palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, aproveite para abençoar alguém hoje, compartilhe essa mensagem. Vamos à nossa leitura de hoje, está no livro do profeta Jeremias, capítulos 29, 30 e 31. Vamos iniciar então? Jeremias, capítulo 29. Este é, pois, o conteúdo da carta que o profeta Jeremias mandou de Jerusalém aos anciãos e líderes que ainda viviam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas, a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia. A carta foi enviada por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia: assim diz o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel, a todos os exilados que desterrei de Jerusalém para a Babilônia: edificai, pois, casas e habitai nelas, plantai pomares e comei de seus frutos, casai-vos e gerai muitos filhos e filhas, escolhei esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, a fim de que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir o meu povo em número de pessoas. Dedicai-vos à busca de prosperidade da cidade, para onde vos deportei, e orai a Yahvé em favor dela, porque o progresso dela será a vossa prosperidade. Porquanto, assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel: não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que habitam entre vós, nem deis atenção aos sonhos que vós mesmos os estimulam a ter. Ora, eles vos profetizam falsas visões e palavras em meu nome. Eis que eu jamais os enviei, afirma o Senhor. Assim diz Yahvé: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor de trazer-vos de volta para este exato lugar. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra, para onde eu vos dispersei, e vos repatriarei para o lugar de onde vos deportei, afirma o Senhor. Mas podeis alegar:
mas foi Yahvé que nos levantou profetas na Babilônia. Contudo, assim diz o Senhor, sobre o rei que se assenta no trono de Davi e em relação a todo o povo que permanece nesta cidade, vossos irmãos e compatriotas. Assim diz o Eterno Todo-Poderoso: enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins, absolutamente desagradáveis ao paladar. Eu os perseguirei com a guerra, a fome e a peste. Farei deles objetos de terror para todos os reinos da terra, maldição, zombaria e exemplo de afronta entre todas as nações para onde eu os desterrei, porque eles não deram atenção às minhas palavras. Adverte o Senhor, palavras que lhes enviei pelos meus servos, os profetas. Mas vós também não quisestes dar atenção, diz Yahvé. Agora, pois, ouvi a palavra do Senhor, vós todos os despatriados que mandei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maacéias, que vos profetizam mentiras em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os exterminará diante de todos vós. E por causa deles será pronunciada uma maldição sobre todos os deportados de Judá que estão na Babilônia, e se tornará um dito popular: que o Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivos, porquanto cometeram total insensatez em Israel, adulteraram com as mulheres de seus amigos e em meu nome falaram mentiras, que eu jamais mandei que falassem. Entretanto, eu sei de tudo, eu sou testemunha disso, afirme Yahvé. Então falarás a Semaías, cidadão de Neelã: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: enviaste cartas em teu próprio nome a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, e comunicaste a Sofonias: o Senhor te designou sacerdote em lugar de Joiada, como encarregado de zelar pela casa de Yahvé, para que lançasses na prisão e prendesses com uma corrente no pescoço qualquer louco que se atravesse a profetizar. Então, por que não repreendeste Jeremias de Anatote, que se apresenta como profeta entre vós? Pois ele até mesmo nos enviou esta mensagem para nós que estamos na Babilônia, informando que: eis que o tempo da expatriação será longo, edificai, pois, casas e habitai nelas, plantai pomares e alimentai-vos dos seus frutos. O sacerdote Sofonias leu a missiva para o profeta Jeremias. Então Yahvé dirigiu a palavra a Jeremias, ordenando: envia essa mensagem a todos os exilados. Assim diz o Senhor em relação a Semaías, o Neelamita: ainda que eu mesmo não tenha enviado, Semaías vos profetizou e fez com que acreditastes em mentiras. Por esse motivo, eis o que determina o Senhor: castigarei Semaías de Neelã e os seus descendentes.
ele não terá nenhum parente que viva entre este povo, tampouco chegará a contemplar o bem que realizarei em benefício de meu povo, assevera Yahvé, porque ele pregou rebelião contra o Senhor. Jeremias capítulo 30. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte de Yahvé, o Senhor. Assim ordena Yahvé, o Deus de Israel: escreve sobre um rolo do livro todas as palavras que eu te disse, porquanto dias virão, diz o Senhor, em que mudarei o destino do meu povo Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles dela tomarão posse, assevera Yahvé. Estas são, pois, as palavras que o Senhor comunicou acerca de Israel e de Judá. Assim diz Yahvé: ouvimos gritos horríveis de grande pavor, mas nenhum brado de paz. Indagai, pois, e considerai se um homem é capaz de dar à luz. Ora, porque então vejo todos os homens com as mãos sobre o ventre, como é comum às mulheres em trabalho de parto. Porque todos os rostos estão descorados, pálidos. Ah, como será terrível aquele dia, incomparavelmente doloroso. Será um tempo de tremenda angústia para Jacó. Contudo, ele será salvo. Naquele dia, afirma o Eterno Todo-Poderoso: quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei suas correntes. Não mais serão escravizados por qualquer outra nação, mas servirão a Yahvé, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes designarei. Portanto, não temas, Jacó, meu servo, nem te assustes, ó Israel, assevera o Senhor. Eu mesmo te salvarei de um lugar distante, e os teus descendentes da terra do seu exílio. Jacó retornará e se estabelecerá em paz e segurança, e ninguém voltará a atemorizar-te. Porquanto eu sou contigo para te salvar, afirme Yahvé. Destruirei por completo todas as nações entre as quais eu mesmo te espalhei. A ti, entretanto, não exterminarei, mas certamente te castigarei com medida justa. Ora, de modo algum te livrarei do teu merecido corretivo, porque assim afirma o Senhor: a tua fratura é irremediável e a tua ferida gravíssima. Não há quem possa defender a tua causa. Não há remédio nem cura para o teu ferimento que não se consegue cicatrizar-se. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, não te procuram nem se importam contigo. Eu a golpeei com a violência de um inimigo, ministrei-te um castigo cruel, porquanto grande é a tua malignidade e numerosos são os teus erros e pecados. Por que gritas de dor? Por causa da tua ferida aberta e incurável? Ora, tive que punir-te deste modo por causa da imensidão da tua iniquidade e por se terem multiplicado os teus pecados. Contudo, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários serão mandados para o exílio, e os que te assaltam e despojam serão igualmente espoliados, e entregarei como saque todos os que te saqueiam. Eis que farei cicatrizar o teu ferimento e curarei todas as tuas feridas, garante Yahvé, porque chamaram-te a rejeitada, Sião, aquela por quem ninguém mais procura, tampouco se importa. Assim diz o Senhor:
Eis que mudarei a sorte das tendas de Jacó, e terei compaixão das tuas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas, e o palácio no seu devido lugar. Então, por toda parte se ouvirá brados de ações de graça, e o som alegre de júbilo. Eu farei com que meu povo cresça e multiplique-se, que seu número de pessoas jamais diminua. Eu os honrarei e não serão desprezados. Seus filhos serão como nos tempos antigos, e a sua comunidade será estabelecida diante de mim. Castigarei todos aqueles que os oprimem. Seu líder será um dentre eles. Seu governante virá igualmente do meio deles. Eu os atrairei para perto e ele se aproximará de mim. Porquanto quem se arriscaria a chegar perto da minha pessoa? Indaga Yahvé. Então vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Aí está a tempestade do Senhor. A sua fúria já foi desencadeada. Um vendaval arrasador se precipitará sobre a cabeça dos ímpios. A ira de Yahvé não se afastará até que ele tenha completado todos os seus propósitos. Em dias vindouros, tudo isso ficará mais claro e entendereis completamente. Jeremias capítulo 31. Eis que naquela época prevê o Senhor: serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Portanto, assevera Yahvé: encontrou graça no deserto, o povo que escapou da morte. Quando Israel buscava descanso, vindo de uma terra distante, Yahvé apareceu a Israel, assegurando: com amor eterno te amei, com amor leal te atraí para mim mesmo. Portanto, eu te edificarei mais uma vez, ó bela Virgem Israel. De novo serás adornada, e com teus tamborins sairás dançando com os que se alegram. Ainda plantarás muitas vinhas nos montes de Samaria, videiras antes profanadas pelos próprios viticultores que as plantaram. Porquanto vem se aproximando o dia em que os sentinelas bradarão nas colinas de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, à presença de Yahvé, nosso Deus. Pois assim declara o Senhor: cantai a respeito de Jacó com alegria, e exultai por causa da principal das nações. Proclamai e entoai louvores e dizei: ó Yahvé, eis que salvaste o teu povo, o remanescente de Israel. Eu os trarei da terra do norte e os reunirei de todas as extremidades da terra. Juntamente com eles estarão os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estiverem para dar à luz. Uma grande multidão retornará. Chegarão em prantos, mas eu os conduzirei e abençoarei com todas as consolações. Eu mesmo os guiarei aos ribeiros de águas puras, pelo caminho do direito, em que não há tropeço, porque sou Abba Pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, ó nações, e proclamai-a nas longínquas terras à beira-mar. Aquele que deportou Israel o reunirá e cuidará dele, como o pastor faz com seu rebanho. Pois Yahvé resgatou Jacó e o livrou da mão do que era mais forte. Sendo assim, virão e cantarão de júbilo nos lugares altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria por causa da bondade e com os muitos bens oferecidos pelo Senhor.
os cereais, o bom vinho, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas serão como um jardim bem cuidado e não mais se entristecerão. Então as jovens dançarão de alegria, como também os rapazes e os idosos. Transformarei toda a tristeza deles em imensa satisfação e alegria. Eu pessoalmente lhes darei consolo e júbilo em vez de amargura e lamento. Satisfarei os sacerdotes com generosidade e fartura, e o meu povo será plenamente saciado pela minha misericórdia, assevera o Senhor. Assim, pois, declara Yahvé: eis que um clamor se ouviu por toda Ramá, lamentação, amargura e muito pranto. É Raquel chorando por seus filhos e de nenhum modo se deixa consolar, porque já não existem. Assim declara Yahvé: reprime a tua dor e o choro dos teus sentimentos. Proíbe as lágrimas de jorrarem dos teus olhos, porque o teu trabalho e sofrimento serão recompensados, assegura o Senhor. Eles retornarão da terra do inimigo. Por isso, há esperança para o futuro, afirma Yahvé. Seus filhos voltarão para sua pátria. Ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me corrigiste como um bezerro indomado e fui disciplinado. Restaura-me para que eu seja de fato restaurado, porquanto tu és Yahvé, o meu Deus. Em verdade, depois de desviar-me, eu me arrependi profundamente. Depois que compreendi, bati no meu peito em sinal de arrependimento. Estou deveras envergonhado e humilhado, porque trago sobre a minha pessoa a desgraça da minha inconsequência juvenil. Não é Efraim, meu filho amado, o filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais me recordo dele com grande carinho. Por este motivo, o meu coração se comove por ele e lhe ministrarei a minha total compaixão, afirma o Senhor. Coloca marcos e põe sinais nas estradas. Reflete sobre o caminho pelo qual andaste. Regressa depressa, ó Virgem de Israel. Volta para as tuas cidades. Até quando caminharás hesitante, ó filha rebelde? Pois Yahvé criou algo absolutamente novo sobre esta terra. Uma mulher protegerá um guerreiro. Assim, pois, diz o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel: quando eu trouxer de volta os despatriados, então se dirá novamente na terra de Judá e nas cidades: o Senhor te abençoe, ó morada da justiça, ó monte sagrado. E o povo de Judá viverá nela e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os nômades que viajam com seus rebanhos. Eis, portanto, que restaurarei o ânimo do abatido, animarei o exausto e darei força aos enfraquecidos. Então acordei e olhei em redor. O meu sono havia sido tranquilo e agradável. Dias virão, revela Yahvé, em que semearei nas comunidades de Israel e de Judá homens e animais em grande quantidade. Assim como estive atento para arrancar e derrubar, para demolir e destruir e arrasar, do mesmo modo zelarei por edificar e plantar, assevera o Senhor. Assim, naquela época, não mais se dirá: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário,
Cada um morrerá por causa do seu próprio erro e pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera Yahvé. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passados aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá a necessidade de orientar o seu próximo, nem seu irmão pregando. Eis que precisas conhecer quem é Yahvé, o Senhor, porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Senhor, porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei recordar mais dos seus erros e pecados. Assim fala Yahvé, que estabeleceu o sol para iluminar o dia e determinou que a lua e as estrelas tivessem seu brilho contemplado, ainda com mais esplendor durante as noites, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é Yahvé, o Eterno dos Exércitos. Somente se essas leis deixarem de estabelecer a ordem do universo e desaparecerem da minha presença, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma grande nação diante da minha pessoa, hoje e sempre. Portanto, assim declara Yahvé, se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei toda a linhagem de Israel, por tudo quanto eles têm praticado ao longo do tempo, afirma o Senhor. Assim, eis que estão se aproximando os dias, adverte Yahvé, em que esta cidade será construída para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta chamada da esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, virará e seguirá em direção a Goa, e todo o vale onde cadáveres e cinzas são lançados, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, tudo será consagrado a Yahvé. Nunca mais esta cidade verá a guerra sem fim, a destruição e o desespero. A nossa leitura de amanhã será no livro do profeta Jeremias, capítulos 32, 33 e 34. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço, que Deus continue te abençoando.